Então, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina História do Pensamento Econômico. Essa aula é uma aula síncrona para a turma 2 e assíncrona para a turma 1. Essa aula é relativa ao dia 18 de maio. A aula que eu estou devendo a vocês, eu vou repô-la posteriormente, no sábado. Ou no final de maio, ou no início de junho, para ambas as turmas. Provavelmente eu vou fazer uma aula conjunta, mas a programação da disciplina está saindo conforme o planejado. Bom, então hoje nós vamos finalizar a discussão sobre o pensamento de Adam Smith. Eu vou aqui projetar a minha tela. Projetando aqui a minha tela. Vocês conseguem enxergar aí? Consegue enxergar? Alguém pode responder? Ok, obrigado. Vocês receberam a gravação da aula anterior de Adam Smith, que eu mandei? Alguém ficou sem receber? Todos receberam? Ótimo. Então, vamos dar continuidade. Então, na primeira aula que eu mandei para vocês ontem, se não me engano, eu tinha discutido sobre as influências do pensamento de Adam Smith, o movimento iluminista, a revolução científica associada a Isaac Newton, e também o pensamento fisiocrata, né? Principalmente o pensamento de Kesner, né? E Turgot. Depois eu discuti o papel da divisão do trabalho, né? A divisão do trabalho é que permite o incremento da produtividade, eu discuti as razões, discuti o conceito de harmonia dos interesses, né? E também a respeito do papel do governo na obra de Adam Smith, mostrando que, para além das simplificações que a gente vê aí no debate, etc., o limite, o Adam Smith, ele não defende somente o Estado mínimo, né? Ele reconhecia o papel do governo para alguns elementos importantes, por exemplo, para a defesa da soberania nacional, para a administração da justiça. Ele reconhecia também o papel importante do governo no zelo das instituições públicas, né, com o objetivo principal de conter qualquer excesso, né, da iniciativa privada, e também o papel essencial do governo no fornecimento de educação pública, né, que fosse gratuita para todos. Tá? E, enfim, terminei a aula passada discutindo o conceito de valor, e a partir dessa discussão que eu vou reiniciar aqui, né, esse debate. Então, nós vimos que uma das características do sistema econômico capitalista, da economia capitalista, é o fato de que, nesse tipo de economia, a produção mercantil ou a produção de mercadorias, mercancias, né, no espanhol, ela se generaliza, né? Ela se universaliza. Ela se universaliza. Isso significa o quê? Que todo bem ou serviço produzido, ele é fabricado, né? Ele é produzido para a venda no mercado. Ele não é produzido para o consumo dos produtores diretos, né? Para o próprio consumo dos produtores diretos. Então, essa é uma característica imanente, né, da economia capitalista, que é uma economia de mercado, essencialmente falando. Então, essa circunstância faz com que, né, haja necessidade
de explicação ou do desenvolvimento da teoria do valor. Por quê? Porque as mercadorias, elas são trocadas levando-se em consideração certas relações de proporcionalidade, né, nessas relações de troca, e a maneira, né, ou a forma como essas mercadorias vão ser intercambiáveis, vão ser intercambiadas, né, ou permutadas, obedece, né, obedece a certas regras, né? Então, as mercadorias, a forma como elas se relacionam mutuamente, essa relação não se estabelece de forma aleatória. Ou seja, existe algo que regula esse processo de troca entre as diferentes mercadorias. Então, a busca, né, da explicação do que regula as relações de troca entre as diferentes mercadorias é o que vai permitir o desenvolvimento da teoria do valor. Por isso que cada grande economista, que cada grande teórico da economia, antes de partir para a explicação da economia, né, dos seus mecanismos, etc., das suas leis de funcionamento, ele tem que esclarecer qual é a teoria do valor que serve como ponto de partida de sua análise. Sem uma teoria do valor, não é possível explicar uma economia de mercado. Porque é a teoria do valor que vai explicar os fundamentos que estão por trás das relações de troca entre diferentes mercadorias. Então, na outra aula, eu citei o exemplo lá da camisa que eu estava vestindo, a outra camisa, mas pode ser essa aqui também. Por exemplo, eu estabeleci uma relação de troca, que essa camisa aqui, que custa R$50, é uma outra camisa, na outra gravação, equivale a 25 canetas da BIC. Ou seja, uma camisa consegue comprar 25 canetas da BIC, dessa daqui, vermelha. Ou, alternativamente, 25 canetas tais como essa aqui da BIC, compram uma camisa, certo? Como essa daqui. Supondo que ela custe R$50 e cada caneta dessa aqui custe R$2. Então, a relação de troca vai ser 1 para 20. Uma camisa igual a 25 canetas. Então, o que é que explica essa relação de troca? Tá? O que é que explica que uma camisa possa comprar 25 canetas e não 30, 40 ou menos, 10, 15, né, ou 1 milhão? Por que elas se trocam nessa proporção? Uma camisa igual a 25 canetas. Tá? Então, é isso que impele o desenvolvimento da teoria do valor, a explicação, né, dessa categoria econômica que é o valor. Então, Adam Smith, né, como pai da economia política, ele não poderia deixar de tentar desenvolver uma teoria do valor, né? Porque ele estava interessado em explicar as causas e a natureza das riquezas das nações, né? Das nações capitalistas, né? Das economias capitalistas. Então, ele precisava partir de uma teoria do valor. Então, ele desenvolveu uma teoria do valor. Para desenvolver a teoria do valor, ele parte do paradoxo entre a água e o diamante. Tá? E na explicação desse paradoxo, ele vai observar que toda mercadoria ela tem valor de uso, por um lado, e valor de troca, por outro lado. Então, o valor de uso ele está relacionado à utilidade da coisa, ou seja, para que ela serve, qual tipo de satisfação ela atende. Né? Então, por exemplo, essa camisa serve para eu me vestir, essa caneta serve para eu escrever. Então, isso é o valor de uso da mercadoria. E o valor de troca é o quê? O que é que o Smith vai dizer? O valor de troca é o poder de compra da mercadoria. Certo? Então, o valor de troca de uma camisa é igual a 25 canetas da BIC. O valor de troca de 25 canetas da BIC é igual a uma camisa. Tá? Então, com essa explicação, o Smith vai tentar resolver esse paradoxo da água e do diamante. Né? Porque ele vai observar o seguinte: o valor de uso da água é maior para o ser humano
do que o valor de uso do diamante. Nós podemos viver sem diamantes, né? Mas nós não podemos viver sem água. Isso é o valor de uso. Só que o valor de troca do diamante é maior, né? Ou seja, o poder de compra de diamante é muito maior. Tá? Então, se você, por exemplo, um diamante custa milhões de dólares. E um copo de água, né? Digamos assim, uma garrafinha de água que a gente compra na rua é R$2. Então, uma coisa é o valor de uso, outra coisa é o valor de troca. Né? Então, de certa forma, ele conseguiu explicar esse paradoxo da água do diamante. Por que que o diamante, que tem menor utilidade para o ser humano, custa mais caro em relação à água? Né? Por causa dessa dupla dimensão. Né? Você tem o valor de uso, valor de troca. Então, a água tem maior valor de uso. Do ponto de vista do valor de uso, a água é mais importante para a gente. A gente não pode viver sem água. Mas do ponto de vista do valor de troca, o diamante, né? Obviamente é mais caro e tem maior poder de compra. Tá? Esse paradoxo também vai ser objeto da reflexão dos economistas marginalistas, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Tá? Mas a importância da contribuição do Smith é que ele observou que toda mercadoria ela tem valor de uso e valor de troca, que são duas dimensões diferentes. Então, esse celular tem valor de uso, tem valor de troca. Essa caneta tem valor de uso, tem valor de troca. Certo? Se ela é produzida em condições capitalistas. Tá? Se ela é produzida como mercadoria. Então, ela tem valor de uso, tem valor de troca. Isso vale para todo e qualquer tipo de bem ou serviço. Certo? Para todo e qualquer tipo de bem ou serviço. Então, vejam. Com base nessa distinção entre valor de uso e valor de troca, o Smith vai tentar explicar o que está por trás do valor de troca das mercadorias, não do valor de uso, do valor de troca. Ou seja, o que é que determina o valor de troca, o poder de compra das mesmas, né, das diferentes mercadorias. Para fazer isso, certo? Para tentar explicar o valor, quando eu falo valor aqui, eu estou me referindo ao valor de troca, não valor de uso, né? Ele vai observar que a determinação do valor, o fundamento do valor de troca das mercadorias é distinto quando você considera uma sociedade primária, né, em comparação com a economia desenvolvida, certo? O que é a sociedade primária, aí nos termos smithianos? A sociedade primária é aquela na qual o único fator de produção existente é o trabalho. Né? O que isso significa? Que a terra e o capital ou são escassos, ou eles simplesmente não existem, são inexistentes. Então, numa sociedade primária, né, numa sociedade de nível que se desenvolveu pouco do ponto de vista econômico, né, a única fonte do valor de troca das mercadorias é o trabalho aplicado nas mesmas. Por quê? Porque os outros fatores de produção ou são escassos, né, ou são inexistentes, ou a participação desses outros fatores na produção é irrisória. Então, o único fundamento do valor vai ser o trabalho aplicado. Sabe? Então, por exemplo, essa camisa aqui, vamos imaginar que ela foi produzida numa sociedade primária, onde o único fator de produção é o trabalho. Se essa camisa compra 25 canetas dessa, certo? Significa que o tempo de trabalho aplicado na produção de uma única camisa é o mesmo tempo de trabalho aplicado na produção de 25 canetas.
Então, se durou, por exemplo, 10 horas, né? Se foi necessário 10 horas de aplicação de trabalho para produzir uma única camisa, quer dizer também que foi necessário 10 horas, né, de trabalho aplicado na produção de 25 canetas da BIC. Então, por isso que essas duas mercadorias se trocam nessa proporção. Uma camisa é igual a 25 canetas dessa aqui vermelha da BIC. Tá? É essa a explicação do Smith. Se, por exemplo, né? Se um celular desse aqui, né? Se o tempo para produzi-lo for, digamos, 10 vezes maior do que o tempo para produzir esse mouse, vocês estão olhando agora, significa o seguinte, que um celular custa 10 mouses. Ou 10 mouses podem comprar um celular. E assim sucessivamente. Então, tendo como base uma sociedade primária, o Smith vai chegar à conclusão que o trabalho é a fonte do valor, né, do poder de compra de todas as mercadorias. Então, a forma como elas vão se relacionar no processo de troca depende da quantidade de trabalho aplicado na produção das mesmas. Isso na sociedade primária. Numa sociedade desenvolvida, que é o caso da Inglaterra do Adam Smith, né? A Inglaterra que já tinha feito a Revolução Industrial, certo? Então era uma economia já industrializada, uma economia que já tinha se desenvolvido a divisão social do trabalho, né? Ou seja, uma economia que naquela época era a economia mais desenvolvida, né? Mundialmente falando. Então, nesse segundo tipo de sociedade, né? Uma sociedade que já ultrapassou esse estágio aqui primário, ou seja, uma economia, ou seja, trata-se de uma economia desenvolvida, o Smith vai identificar, né, como elementos constituintes do valor da mercadoria, não apenas o trabalho, mas sim trabalho, terra e capital. Por quê? Porque numa economia desenvolvida, que é o caso da Inglaterra do século XVIII, que é né, é o palco da observação, né, teórica do Adam Smith, nessa Inglaterra do século XVIII, além do trabalho, né, a terra existia em quantidade, né, abundante e era utilizada como fator da produção, certo? Por exemplo, na produção agrícola. E também o próprio capital era um fator importante da produção. Quando eu falo de capital, estou me referindo ao quê? Às instalações físicas das fábricas, certo? Estou me referindo às máquinas e equipamentos que são utilizadas na produção, a matéria-prima, as matérias auxiliares, né, nos termos que eu já discuti com vocês, né, lá no início do curso. Estou me referindo à tecnologia que é utilizada no processo. Então, tudo isso conta como capital. Então, na determinação do valor das mercadorias, não vai só entrar o trabalho que é aplicado na produção das mesmas, mas também a terra e o capital também vão entrar como fatores da produção. Então, o valor de cada mercadoria vai ser determinado por esses três fatores: pelo trabalho aplicado, pelo capital aplicado e pela terra também que foi utilizada na produção das diferentes mercadorias. Então, vejam que há uma diferença da teoria do valor do Smith quando se compara uma sociedade primária com a economia desenvolvida, uma sociedade desenvolvida. Na sociedade primária, a única fonte do valor é o trabalho. Na sociedade desenvolvida, além do trabalho, você tem terra e capital, né, que também entram aí no cálculo do valor de troca das mercadorias. Tá? E dessa análise, o Smith vai chegar à conclusão que numa economia desenvolvida, né, o trabalho que uma mercadoria pode comandar, né,
é diferente do trabalho que foi incorporado na mercadoria. Por quê? Porque na economia desenvolvida, além do trabalho aplicado, entra também como elemento constituinte do valor da mercadoria capital e terra, ou terra e capital, né? É a tríade, certo? Então, o trabalho, por exemplo, o valor desse celular entra não só nos termos do Smith, entra não só o trabalho que foi aplicado nele, mas também o capital, né? Máquinas, equipamento, tecnologia que foi utilizado na produção dele, como também a terra, como elementos constituintes do valor desse celular, certo? Só que esse é o trabalho comandado, que é o somatório desses três elementos, desses três fatores de produção. Só que o trabalho que é incorporado é menor, né? Em comparação com o trabalho comandado. Por quê? Porque o trabalho comandado, né, no seu cálculo, entra o valor da terra e do capital. Então, ele diferencia o trabalho comandado do trabalho incorporado, mostrando que, numa sociedade desenvolvida, o trabalho comandado vai ser sempre maior em comparação com o trabalho incorporado na produção da mesma. Né? Por quê? Porque no trabalho comandado você tem terra e capital, né, adicionados ao próprio trabalho aplicado na produção de celular ou de qualquer outra mercadoria. Né? Então, é dessa forma que o Smith vai dar uma contribuição para o entendimento, né, da fonte do valor, né, do valor de troca das mercadorias. Né? Só que há uma diferença nele em comparação com o Ricardo e o Marx. No Ricardo e no Marx, a única fonte do valor é o trabalho. É o trabalho. Tá? A própria terra, o próprio capital, são todos redutíveis a trabalho. A gente vai ver isso posteriormente, principalmente quando a gente vai começar com o Ricardo. Só que, no Smith, a fonte do valor só pode ser o trabalho na sociedade primária. Na sociedade desenvolvida, além do trabalho, você tem terra e capital. Né? Então, essa, em resumo, a teoria do valor do Smith. Tá? Quando vocês lerem posteriormente, vocês vão observar que o Smith vai definir claramente, né, vai mostrar a diferença da teoria do valor, tanto na sociedade primária como na sociedade desenvolvida. E, com base nessa teoria do valor, certo? O Smith vai diferenciar o preço natural das mercadorias com o preço de mercado. O que é o preço natural de uma mercadoria? Né? Quando é que nós temos a situação? Quando é que a gente pode falar de preço natural? O preço natural é aquele que vai refletir o exato valor da mercadoria. Certo? Então, por exemplo, o preço natural do seu celular vai ser o quê? O somatório de terra, trabalho e capital, né, na sociedade desenvolvida, que foi incorporado na sua produção. Esse é o preço natural. Então, preço natural é a mesma coisa do valor. É o equivalente ao valor real da mercadoria. Seja o celular ou qualquer outro. Aquele livro, daquela estante, seja lá o que for, dessa camisa, desse óculos, seja lá o que for. Certo? E o preço de mercado, o que é o preço de mercado? O preço de mercado é aquele preço, né, que flutua em relação ao seu centro de gravidade, que é o preço natural. O que significa, professor? Por que o preço de mercado flutua em relação ao preço natural? Por causa do efeito das condições de mercado, ou seja, da oferta e da demanda. Da oferta e da demanda. Né? Então, uma mercadoria ela tem o seu valor determinado pelos três fatores componentes, né, e que servem na produção dessa mercadoria, né, que auxiliam na produção dessa mercadoria. Isso na economia desenvolvida. Esqueça a primária por agora. Isso na economia desenvolvida. Terra, trabalho e capital. Só que, uma vez que essa mercadoria foi produzida, ela vai ser vendida numa loja, seja lá o que for. Certo? Então, as condições de oferta, né, e as condições de demanda vão fazer com que o preço da mercadoria possa flutuar, né, ou possa se situar num patamar que esteja ou um pouco acima ou um pouco abaixo
em relação ao preço natural. O preço natural sempre é o reflexo do valor real da mercadoria. Então, digamos que esse celular aqui seja R$ 1.000 o preço natural dele. Mas em função das condições de mercado, da oferta ou da demanda, pode ser que ele custe 1.100, né? Ou seja, o preço do mercado estaria acima do preço natural. Ou pode ser que ele custe abaixo, né, do preço natural. Ele pode custar 950, 940, 900, né? Então, as condições de oferta e da demanda fazem com que o preço do mercado, né, flutue para cima ou para baixo em relação ao preço natural. Tá? Então, Smith observou, né, essa diferença, com base na teoria do valor que ele desenvolveu, entre preço natural, que se confunde com o valor, né, o valor real da mercadoria, e o preço do mercado. Então, para toda a mercadoria, é um centro de gravidade, que é o preço natural, que é o valor real da mercadoria. Né? Então, esse centro de gravidade, né, faz com que o preço de mercado flutue, né, seja um pouco acima, seja um pouco abaixo, igual em relação ao seu centro de gravitação, ao seu centro de atração, que é o preço natural, que é o valor real da mercadoria. Né? Então, é isso que o mercado, com base nessa teoria do valor, ele vai desenvolver, né, esses dois conceitos, preço natural, que não vai estar presente não só nele, mas em outros também economistas políticos. Né? Mas o importante é destacar aqui que a teoria do valor, para finalizar a discussão, ela é diferente tanto na economia primária quanto né, em comparação com a economia secundária. Na economia primária, a única fonte do valor é o trabalho. Na economia desenvolvida, além do trabalho, tem terra e capital, né, como elementos componentes do valor da mercadoria. E, em função dessa teoria do valor, ele chegou a dois conceitos distintos, que é o preço natural, que guarda a relação com o valor real da mercadoria, e o preço de mercado, né, que é um preço que flutua em função das condições, né, mutáveis de oferta e de demanda, né, mas flutua em relação ao quê? Em relação ao seu centro de gravitação, que é o preço natural ou o valor real das mercadorias. Então, nesse sentido, o Smith vai dar uma contribuição importante para o pensamento econômico, né, que é no sentido de tentar desvendar, né, a fonte do valor das mercadorias, né, ou os determinantes do valor real das diferentes mercadorias, diferentes bens e serviços. Alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida em relação a isso? Ficou claro para todos? Posso passar adiante? Então, vamos lá. Bom, além dessa contribuição para o desenvolvimento da teoria do valor, o Smith também chegou, né, a desenvolver uma análise referente à distribuição, a teoria da distribuição da riqueza produzida, certo? Então, ele vai desenvolver uma análise sobre a distribuição da renda. O que isso significa? Que ele vai desenvolver uma análise referente aos salários, né, e também referente ao lucro das empresas capitalistas. Então, vamos, inicialmente, discutir a sua teoria dos salários, que é uma teoria da distribuição da renda. Então, a teoria do salário de Smith, também conhecida como teoria da reserva dos salários, ela pode ser explicada com base nessa formulazinha aqui, ó, que está no livro do Stanley Bru. A média dos salários, né, na verdade, é do salário anual é igual a reserva de salários dividido pelo número de trabalhadores. O que isso significa? Né? Que a média do salário anual de uma determinada economia, vamos pensar na economia brasileira, certo? Ela
provém de uma espécie de poupança dos capitalistas, que é essa reserva dos salários aqui, certo? Então, os capitalistas, eles têm uma poupança, né? E é essa poupança que vai ser utilizada para o pagamento dos salários da força de trabalho ao longo de um determinado ano. E qual é a fonte dessa poupança, na visão do Smith? Né? Qual é a fonte dessa poupança? A fonte dessa poupança está no volume da produção e da receita que foi obtida, né, no período anterior. Então, para exemplificar, então vamos pensar o seguinte: os salários hoje, no ano de 2021, né, a média dos salários, a média salarial da economia brasileira no ano de 2021, ela vai ser determinada, por um lado, né, pela poupança dos capitalistas, né? Então, a poupança dos capitalistas que vai pagar, né, o salário médio da economia brasileira no ano de 2021. E a fonte dessa poupança provém o quê? Da produção do ano de 2020, ou seja, no ciclo produtivo anterior, né, somada à receita que foi obtida também no ano anterior. Certo? Então, por exemplo, se houve crescimento da economia no ano passado, né, no ano passado, e houve, por exemplo, e se, por exemplo, no próximo ano, né, se a gente atravessar um período de recessão no ano atual, quer dizer que a média do salário de 2021 vai ser maior do que a de 2022. Por quê? Porque o volume de produção e a receita obtida no ano de 2020 vai ser superior ao volume de produção e a receita obtida no ano de 2021. Então, a média salarial do ano 2021 vai ser maior do que a média salarial do próximo ano, ou seja, 2022. Então, a média do salário sempre vai guardar relação com o volume de produção e a receita obtida em períodos produtivos anteriores. Tá? É isso que o Smith está dizendo. E outro componente, né, que vai determinar a média do salário anual dos trabalhadores de uma determinada economia nacional, vai ser o número de trabalhadores. Vai estar aqui no meu denominador. Então, a média do salário anual vai ser igual a reserva do salário dividido pelo número de trabalhadores. Significa o quê? Que se a reserva dos salários aumentar num ritmo maior em comparação com o aumento do número de trabalhadores, qual vai ser a consequência sobre a média do salário anual? Vai aumentar. Pena que eu não tenho uma seta aqui para cima, né, para ilustrar isso aqui melhor. Tá? Vou botar um símbolozinho aqui. Não tem direto no teclado, e eu não quero pegar aqueles símbolos que tem aqui no Word. Mas olhando pela fórmula, né, toda vez que a reserva dos salários, que é obtida, né, do volume de receita e da produção do período produtivo anterior, quando o ritmo de crescimento dessa reserva de salário for superior ao aumento do número de trabalhadores, a gente vai ter um aumento da média salarial, né, do salário médio da economia. Se, por outro lado, o número de trabalhadores crescer em ritmo superior ao crescimento da reserva dos salários, aí a tendência da média é o quê? Cair. Se o crescimento, né, ou a diminuição ocorrer na mesma direção e no mesmo ritmo, então a média do salário anual vai permanecer o quê? Inalterada. Então, por exemplo, se aqui crescer 20% e o número de trabalhadores também crescer 20%, isso aqui vai permanecer inalterado. Se cair aqui 10% da reserva e cair 10% do número de trabalhadores, aqui também vai permanecer inalterado. Certo? Agora, se crescer, por exemplo, salários de um ano para outro, 20% e aqui crescer só 10%,
Então, a tendência é que a média, o salário médio anual, ele aumente. Se o número de trabalhadores aumentar em 20% e aqui só 10%, qual vai ser a tendência da média do salário anual? Cair. Então, o que é importante nessa discussão aqui? O Smith está dizendo o seguinte, que o crescimento econômico, que vai aumentar, né, a reserva dos salários, né, vai aumentar a reserva do salário porque você vai aumentar o volume de produção, vai aumentar a receita também obtida, né? Ele é condizente com o aumento da média dos salários anuais. Então, o progresso da economia capitalista pode melhorar, né, o bem-estar dos trabalhadores, porque você vai observar um aumento nos salários. Isso vai ficar claro quando eu discutir a teoria de desenvolvimento do Adam Smith. Certo? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, o crescimento econômico, ele é compatível com o aumento dos salários. Tá? Com o aumento dos salários. Por quê? Porque ao ter crescimento econômico, você vai aumentar a reserva de salários. E o aumento da reserva de salários, né, mantendo inalterado o número de trabalhadores, ou então num ritmo superior ao aumento do número de trabalhadores, leva a uma ampliação do salário médio anual pago aos trabalhadores. É como se ele estivesse argumentando o seguinte, o capitalismo, ele não ajuda apenas classes proprietárias, né, os capitalistas e os proprietários de terras, né? Ele não é benéfico apenas para os capitalistas proprietários de terra ou até os banqueiros, tá? Mas ele é benéfico igualmente para os trabalhadores. Você pode ter uma situação de ter crescimento econômico com acréscimo do salário médio anual. É isso que o Smith está dizendo. Então, o capitalismo é bom para todas as classes sociais, inclusive os trabalhadores. Essa é a análise dele. E isso vai de acordo com daquele pressuposto, né, da harmonia dos interesses. Eu discuti previamente com vocês. Né? Então, o desenvolvimento da economia capitalista, desenvolvimento econômico, né, leva à melhoria, né, das condições de vida material de todas as classes, inclusive os trabalhadores. É o que ele ilustra aqui através da teoria da reserva dos salários. Certo? E, além disso, também, né, ele vai mostrar que a determinação dos salários também tem como outro componente importante o papel, né, da barganha, das negociações salariais entre empregadores e trabalhadores. Então, o processo de negociação dos salários também entra como elemento importante, né, na determinação do valor dos salários, para além da reserva dos salários. Certo? E para além da quantidade de trabalhadores existentes no sistema econômico. Não? Da importância dos sindicatos, por exemplo, né, como instrumentos de representação, tanto da classe de proprietários quanto da classe de trabalhadores. Não? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Ficou claro? Alguém quer tirar alguma dúvida? Podem escrever aí, por gentileza, no chat. Certo. Vocês estão conseguindo observar a tela, né? Sim, professor. Ótimo. Então, eu vou seguir adiante, então. E além dessa teoria, né, da reserva de salários, né, e também da discussão que ele faz sobre o papel de barganha, na determinação do valor dos salários, o Smith também vai fazer uma discussão sobre a estrutura dos salários, que está no livro do Stanley Brooke, que eu vou discutir aqui com vocês. Né? E essa estrutura dos salários, né, os fatores estruturais componentes, né, do salário, vai variar de acordo com 5 fatores na avaliação do Smith. O primeiro diz de respeito ao fato do trabalho ser agradável ou não. O que significa? Que quanto mais penoso for o trabalho, quanto mais difícil for o trabalho, né? Quanto maior for
quanto piores forem as condições de trabalho, maiores tendem a ser os salários, né? Maior tende a ser o salário. Isso é até estranho, né? Porque se a gente parar para observar, os trabalhos mais precários são aqueles que pagam menos, né? Você já pensou, né? Já pararam para pensar, para analisar, né? São os trabalhos que pagam menos, né? Os trabalhos mais sujos, né? Os trabalhos mais que exigem mais esforço físico, né? Onde as condições são mais, né, difíceis, são aqueles exatamente que pagam, né, menores salários. Mas na visão do Smith, quanto mais difícil, quanto mais penoso, né, fosse o ambiente de trabalho, as condições de trabalho, ou o tipo de trabalho que você está executando, né, maior seria o nível dos salários. O que soa estranho para a gente, né? Mas é a visão dele. Segundo, e aí ele acertou aqui, né? Em cheio, o custo de aquisição do conhecimento das técnicas. Ele está dizendo o seguinte, que quanto mais habilidade for requerida na execução do trabalho, quanto mais conhecimento for requerido e quanto mais treinamento for requerido, maior vai ser o nível dos salários. Então, os trabalhos mais qualificados são aqueles que pagam salários mais altos, em comparação com os trabalhos menos qualificados, né, que exigem menos habilidade, que exigem menos conhecimento e menos técnica, né? Onde a habilidade é uma habilidade, né, as técnicas requeridas são mais simples para a execução do trabalho. Isso é simples, né? Então, por exemplo, só você comparar um salário de um médico, por exemplo, né, que exige muito conhecimento, né, técnicas, né, bastante sofisticadas, por exemplo, para fazer uma cirurgia, em comparação com trabalhos que exigem menos conhecimento, né, e técnicas mais simples para a sua execução. Tá? Então, os trabalhos qualificados tendem, em média, né, a ter um nível superior de salários em comparação com os trabalhos menos qualificados, pois exigem menos conhecimento e técnicas, né, menos conhecimento não, mais conhecimento, né, e também técnicas mais complexas, mais difíceis de serem, né, executadas. Além disso, também tem a regularidade do emprego, o que significa que quanto mais irregular for o trabalho, né, quanto maior a possibilidade de demissão que um determinado trabalho exige, né, maior tende a ser o salário. Então, quanto maior for a estabilidade do vínculo empregatício, essa estabilidade tende a se refletir em salários mais baixos. E quanto mais for instável o trabalho, né, do ponto de vista, né, da sua empregabilidade, aí tende, né, os trabalhadores tendem a ser compensados, né, por essa maior irregularidade associada ao tipo de trabalho que ele executa. Né? Então, quanto mais regular, menor o salário. Menor salário. Quanto mais irregular, maior o salário. Isso na visão do Smith, né? Então, o trabalho que tem mais estabilidade tende a ter, né, um nível salarial menor com aquelas profissões que são mais instáveis, né, são mais irregulares, né, onde a pessoa pode ser a qualquer momento demitida, digamos assim. Para além disso, ele fala do grau de confiabilidade e responsabilidade, né? Significa o quê? Quanto maior, isso aqui é algo também que a gente pode identificar facilmente. Quanto maior for o nível de responsabilidade, maior tende a ser o nível dos salários pagos. Então, por exemplo, se eu comparar um trabalho de um presidente de uma companhia, né, de uma grande empresa, com o trabalho de quem está com a espécie de trabalho que exige menos responsabilidade. Então, por exemplo, o gerente de um banco, ele tende a ganhar mais em comparação
com quem trabalha no banco, mas não atua como gerente. Por quê? Porque o cargo dele exige o quê? Maior confiança e maior responsabilidade. Né? Então, quanto maior o nível de responsabilidade associado a diferentes tipos de funções, maior tende a ser o nível de salários. Por isso que um diretor de uma grande empresa, né, um presidente, né, um gerente, tende a ganhar mais em comparação com um peão, digamos assim, né? Com aquele trabalhador, o chão de fábrica, né? Então, por isso que aumentou o nível de responsabilidade, aumentou o nível de confiança, maior o nível salarial, né? O que é válido, né? O que é válido. O que é verdade, não deixa de ter razão. Probabilidade ou improbabilidade de sucesso. O que significa? Que quanto maior for a possibilidade de fracasso, maior tende a ser os salários pagos. Então, talvez se aplique em parte aos esportistas, né? Porque os jogadores de futebol profissionais, os tenistas profissionais, os jogadores de basquete ganham uma fortuna? Porque a probabilidade de fracasso é muito alta. Tá? É tanto que poucos conseguem, né? Jogadores, por exemplo, conseguem atingir um status de um grande jogador de futebol, como o Neymar, como o Cristiano Ronaldo, certo? Como o Messi, o De Bruyne, né? Para atingir esse status, né? É muito mais difícil. Então, maiores são, nesse mundo dos esportes profissionais, grande é a possibilidade de fracasso. Então, talvez isso explique, de acordo com a visão smithiana, o porquê que esses atletas são tão bem pagos. Né? E porque poucos conseguem, né? Porque poucos, né, que tentam a carreira de esportista profissional conseguem ganhar salários, esses poucos conseguem ganhar salários tão altos, né? Salários milionários. Né? Isso vale para qualquer tipo de esporte, Fórmula 1, futebol, né? De certa forma também, entre os atores, né, do cinema nacional e internacional, atores de novelas, também isso é verdade, né? Você tem uma grande probabilidade de fracasso, né? É muito comum você ter atores que, enfim, encerram a carreira e vão para outro tipo de carreira, porque a probabilidade de fracasso é muito grande. Então, um ator de Hollywood, por exemplo, ganha uma fortuna, assim como um esportista profissional. Né? E a gente também pode pensar também nos diretores de grandes companhias também, né? A probabilidade de fracasso é muito grande, de insucesso. Por isso que eles ganham uma fortuna, né, no desempenho da sua função. Né? E em comparação com aquelas espécies de trabalho onde a probabilidade de fracasso é menor, né? Então, essas atividades mais arriscadas, onde os riscos são maiores de fracasso, tendem a pagar salários em níveis muito mais elevados em comparação com aquelas atividades onde o nível de fracasso é bem menor, né? A possibilidade de fracasso, de insucesso é bem menor. Então, essa é a explicação smithiana, né, para, digamos assim, tentar explicar, para tentar equacionar, né, ou explicar as diferenças salariais, das estruturas de salários entre diferentes pagos, né, nos diferentes setores da economia capitalista. Tá? Então, são esses 5 elementos que ele vai discorrer ao longo da sua principal obra, né, da sua obra-prima, que é A Riqueza das Nações. Ficou claro? Ficou claro? Eu queria que você se respondesse um pouco, né, se participasse mais ativamente da aula, né, pelo menos alguém, até para poder, né, passar adiante, ou enfim. Então, ficou claro para todos, né? Não demore na resposta, não, até para a aula ficar mais dinâmica, né? E se quiser, fale logo também. E pode tirar dúvidas, viu? Vamos lá. Como outro elemento importante, né, da sua teoria da distribuição da renda, ele vai desenvolver também uma teoria do lucro e do juro.
Peço desculpa a você que eu fui beber uma água aqui que dá sede. Então, qual é a teoria do lucro do Adam Smith? Adam Smith. Né? Mas é o seguinte, o que é o lucro? Né? O lucro é uma espécie de compensação pelo risco assumido, né, por algum empreendedor capitalista, por algum empresário capitalista. De tal forma que ele diz, ó, a taxa de lucro mais baixa possível deve ser suficiente para compensar as eventuais perdas que ele tenha com o negócio. Ou seja, a taxa de lucro é uma forma de compensação dos riscos que o capitalista assume ao montar um negócio. Né? Ou seja, ele se arrisca numa atividade, ele arrisca perder todo o dinheiro dele, que ele vai investir numa atividade. Então, o lucro é uma compensação para esses riscos que ele assume. Tá? Para esse risco que ele assume. Então, a taxa de lucro, até a taxa de lucro menor possível, tem que ser suficiente para compensar todas as perdas possíveis que ele pode ter com o negócio. Todos os prejuízos que ele possa eventualmente ter com o negócio. Então, o lucro é compreendido como uma espécie de compensação pelos riscos assumidos, né, na montagem, né, e na administração de um determinado negócio. Ok? De tal forma que, com base nisso, ele vai diferenciar o lucro líquido do lucro bruto. O que é o lucro bruto? Ele compreende, né, a compensação das perdas. Vou até escrever aqui, né, para ficar claro, para vocês olharem depois. As perdas, as eventuais perdas, né, na montagem do negócio. Mais um excedente. Então, esse é o lucro bruto. Ele compreende o somatório das perdas eventuais na montagem do negócio, mais o excedente. Né? E o lucro líquido, ele é igual ao excedente líquido do negócio, ou seja, a receita líquida do negócio. Você pega a receita e reduz e subtrai dos custos. Você chega ao lucro líquido. Né? Receita menos custos é igual ao lucro líquido. É a receita líquida do negócio. Né? Já no lucro bruto, além do excedente, né, que é esse lucro líquido, ele também soma a compensação pelas perdas. Então, essa é a diferenciação que ele faz entre lucro bruto e líquido. Tá? E ele também chegou a desenvolver uma teoria do juro, de forma embrionária, mostrando que o juro é sempre parte, né, do lucro de uma empresa. Então, por exemplo, nos empréstimos bancários, por exemplo, ele sempre constitui, né, o valor do juro, ele sempre constitui uma dedução do lucro das empresas. Então, quando a empresa vai pedir um dinheiro emprestado no Bradesco, né, ela pega R$1.000 emprestados, né, ela vai pagar uma taxa de juros para o banco. Digamos que seja 4%. Então, R$1.000, 4% dá o quê? R$40. Esse R$40 é o quê? Uma dedução de parte do lucro daquela empresa. Ela pegou aquele dinheiro emprestado, não é isso? Investiu na produção, né? Na produção industrial, por exemplo, em alguma fábrica, e ela teve um lucro, né? Um lucro. Digamos que o lucro foi de 100, né? Então, desse lucro de 100, ela tirou 40 para pagar os 4% de juros. 4% de juros sobre um capital de 1.000 dá o quê? 40. Então, onde veio o juro aí? De parte do lucro da empresa. Então, o juro é sempre uma dedução do lucro. Como nesse caso aqui que eu mostrei para vocês. Tá? Então, isso significa o quê? Que a taxa de juros tem que sempre se situar no patamar inferior ao patamar da taxa de lucro. Senão, inviabiliza os empréstimos. Se, por exemplo, se a taxa de lucro for 10, a taxa de juros nunca pode ser igual ou superior a 10. Sempre tem que estar abaixo, já que o juro sempre provém de uma parte do lucro que a empresa vai obter, né, com a montagem e a gestão do seu negócio.
Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Vocês podem responder, por gentileza? Ou não tem ninguém na sala virtual? Tudo certo, professor. Não, mas eu quero que vocês respondam logo, vocês estão demorando. Até para, né? Enfim, vamos lá. E tem a teoria da renda. Tem a teoria da renda. O que é a teoria da renda do Smith? Lembra que terra, capital e trabalho, né? Quando a gente fala de terra, capital e trabalho, a gente está falando da teoria da distribuição. Uma coisa é a produção. Outra coisa é como o resultado dessa produção se distribui entre os diferentes agentes econômicos. Certo? Então, a gente não está falando aqui mais da produção. Não é uma teoria da produção, é uma teoria da distribuição da renda criada, né? Então, essa riqueza produzida, né, que dá origem a um determinado montante de renda, essa renda vai ser distribuída entre os agentes, sob a forma de lucro, juro e salários pagos. Tá? Lucro, juros, salário, lucro, juros, salários e renda na terra também. Renda da terra, esqueci, né? Então, o que eu estou discutindo aqui é uma teoria da distribuição da renda, não a teoria da produção. Como essa renda global é repartida, né, entre os diferentes agentes econômicos, ou seja, entre trabalhadores que recebem a renda sob a forma de salário, entre os capitalistas que recebem a renda sob a forma de lucro, entre os banqueiros que recebem a renda sob a forma de juro, e entre os proprietários de terra que recebem, né, essa renda global sob a forma de renda da terra. Tá? Então, que isso fique claro para vocês. Então, na teoria da renda, de Smith, ele vai dizer que a renda, né, provém do aluguel pago pelo locatário. Então, a renda dos proprietários de terra, certo? Ela sempre provém, né, do pagamento do aluguel, né, feito por aquele que fez a locação daquele pedaço de terra. Tá? Então, o pagamento aqui de aluguel que constitui a fonte da renda dos proprietários de terra, dos landlords. Tá? Dos landlords. Tá? Se a gente pensasse em termos do sistema feudal, seria a nobreza feudal, né? Que seria proprietário de terra. Mas aqui já é sistema capitalista. Mas, de qualquer forma, né, esses indivíduos que são proprietários da terra, a renda deles provém do aluguel da terra. Né? Quem paga o aluguel da terra é o locatário. Então, qual é a origem da renda desses proprietários de terras, na visão do Smith? Tá? Todo locatário, ou seja, os empresários capitalistas, né, os industriais capitalistas, quando eles fazem o aluguel da terra, né, porque eles não são proprietários, então tem que alugar, né? O preço da terra, ou o preço da terra não, o preço dos produtos agrícolas, né, que eles vão produzir e vão vender no mercado, tem alguns elementos constitutivos. Então, o preço do feijão. Quais são os elementos constitutivos do preço do feijão? O trabalho que foi aplicado na produção do feijão, o capital que foi aplicado na produção do feijão, certo? E o lucro médio, que vai ser embolsado por quem? Pelo industrial. Deduzido esses três fatores, lucro médio, né? O estoque de capital, mais os salários pagos, o resíduo é a renda dos proprietários de terras. É a renda dos proprietários de terras. Né? Então, a renda da terra, né, o rendimento dos proprietários de terra provém, né, da diferença entre o preço dos produtos agrícolas, né, subtraído do que? Dos salários pagos
do capital, né, que foi utilizado na produção, máquinas, equipamentos, etc., matérias-primas, mais o lucro médio que foi embolsado, né, pelo locatário. O resíduo é a renda da terra. É isso que o Smith diz. Ficou claro para todos? Sim, professor. Eu estou indo rápido, pessoal. Pra mim tá de boa. Pra mim, pelo menos. Uhum. Então, ótimo. Então, já que vocês estão me deixando, então vamos lá. Até para finalizar essa discussão. Então, veja que eu comecei a discussão sobre o papel da divisão do trabalho, conceito de harmonia de interesses, o papel do governo na economia, né? Discuti o conceito de valor, né? Discuti a diferença de preço natural e preço do mercado. E aí cheguei com a discussão sobre a teoria da distribuição da renda. E aí eu falei como discutir um pouco da teoria do salário do Smith, né? Como parte dessa discussão sobre a teoria da distribuição funcional da renda. Discutir como a estrutura de salários, né? Dos diferentes empregos. E quais são os elementos, né? Que fazem com que um trabalho tenha um salário maior em comparação com o outro. Como parte dessa discussão sobre a teoria da distribuição, resumi aqui a teoria do lucro e do juro, do Smith, diferenciei lucro bruto do lucro líquido e finalizei a discussão com a teoria da renda. Tá? E para fechar de vez essa discussão do Adam Smith, eu vou aqui expor em linhas gerais a sua teoria do desenvolvimento econômico. Tá? Então, se vocês, quando vocês começarem a estudar desenvolvimento econômico, que é uma disciplina, né, desenvolvimento econômico, a primeira coisa que vocês vão observar na disciplina é que esse debate sobre o desenvolvimento econômico, ele começa a se desenvolver sobremaneira a partir do final da Segunda Guerra. Ou seja, a partir de 45, no pós-guerra. E aí, do pós-guerra em diante, surgiram vários teóricos que procuraram, né, cada um da sua maneira, explicar o fenômeno fundamental do desenvolvimento econômico. Aí, por exemplo, aqui no Brasil você tem um autor seminal, que é o Celso Furtado, né? Então, várias correntes do pensamento procuraram explicar as causas do desenvolvimento econômico. Mas isso o quê? No pós-guerra. Estamos falando aqui no início, um pouco antes, né, do início da segunda metade do século XX. Só que o Smith, em pleno final do século XVIII, já tinha dado uma contribuição pioneira, né, na explicação desse fenômeno que é o desenvolvimento econômico. Tá? Então, no próprio Smith, em pleno século XVIII, você já tem uma explicação do fenômeno, né, que a gente chama de desenvolvimento econômico. Então, eu vou tentar aqui ilustrar em linhas bem gerais, certo? Os principais elementos da teoria de desenvolvimento econômico que ele, né, deixou como herança e grande contribuição para o pensamento econômico posterior. Então, vamos lá. A teoria de desenvolvimento econômico de Smith, ela tem como fatores primários a divisão de trabalho e o acúmulo de capital. O que isso significa? Né? O ponto de partida da sua análise são esses dois elementos, a divisão do trabalho e o acúmulo de capital. Então, para que um país possa se desenvolver economicamente, ele precisa desenvolver a sua divisão do trabalho e ele precisa acumular capital. O que isso significa na prática? A divisão do trabalho implica o quê? A divisão de tarefas, né? A especialização. Um país desenvolvido é aquele país que consegue, né, desenvolver ao máximo
a divisão do trabalho. No interior, né, das fábricas, dos diferentes setores da atividade econômica. Por que o Smith colocou isso como fator primário? Por uma razão simples, né, da sua teoria de desenvolvimento, por uma razão simples. Quando o Smith escreveu, em 1776, a Inglaterra já tinha feito a Revolução Industrial. Né? Então, você já tinha fábricas inglesas na época do Smith, né, ao tempo que ele escreveu sua obra-prima. Então, e nós vimos na discussão sobre divisão do trabalho, que ele fala que quanto maior a divisão do trabalho, maior a produtividade. E por quê? Né? Se aumenta a produtividade com o aumento da divisão do trabalho, né? Com o aprofundamento da divisão do trabalho, melhor dizendo. Porque quanto mais simples e repetitivas sejam as tarefas a serem executadas, isso permite a substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina, na medida que se simplifica as funções, as tarefas. Tá? Então, quanto mais dividido for o trabalho, maior facilidade, né, de trocar o trabalho do homem, né, do ser humano, pelo trabalho da máquina. Então, vejam, o Smith está dizendo o seguinte, né? Ele está observando que a capacidade de produção da economia inglesa aumentou de forma, né, excepcional durante a Revolução Industrial. Então, ele via como fator primário a substituição do trabalho humano pelo trabalho da máquina. Então, como isso é feito? Aprofundando a divisão do trabalho, tornando as tarefas cada vez mais simples e repetitivas, que possam ser feitas pelo sistema da máquina, do sistema de maquinaria. Né? Então, o que ele está refletindo aqui é exatamente o que ele está observando na época, no século XVIII. Né? Você tem uma economia industrial, que é a economia inglesa do século XVIII, no qual a divisão do trabalho se aprofundou completamente em função do caráter cada vez mais simples das tarefas a serem executadas, né, pelo sistema de maquinaria. Então, por isso que ele vai colocar a divisão do trabalho como um fator primário na sua teoria de desenvolvimento econômico. Né? Quanto mais desenvolvido, quanto mais se aprofunda a divisão do trabalho, maior a facilidade, né? Mais fácil fica, né, substituir o trabalho humano pelo trabalho da máquina. Então, como um dos fatores primários é o trabalho. E o outro é o acúmulo de capital. O que é o acúmulo de capital? O que é o acúmulo de capital? O acúmulo de capital significa o seguinte: uma parte da riqueza produzida sempre vai continuar, né, presa à produção. Tá? Significa o seguinte, vou dar um exemplo. Nós sabemos que a economia se reproduz ao longo do tempo produzindo bens de consumo, que vão servir para se fazer nossa necessidade, celular, né, computadores, alimentos, etc, etc. Vocês sabem disso. Só que, para que a economia se desenvolva, parte da produção não pode ser destinada para a produção de bens de consumo. Ela também tem que ser destinada para o quê? Para a produção de bens de capital. Tá? Então, dá um exemplo aqui. A economia, no final de um período, né, além dos bens de consumo, ela vai produzir uma quantidade de bens que vai permitir o aumento da capacidade produtiva no médio e longo prazo. Significa o quê? Que uma parte da produção vai ser destinada para, por exemplo, o desenvolvimento de novas tecnologias, tá? Ou então para o desenvolvimento de novas ferramentas de trabalho, novos, né, instrumentos de trabalho, novas máquinas e equipamentos. Não vai ser destinada para o consumo. Então, quanto maior vai essa reserva, né, quanto mais a economia destina parte de seu excedente, né, para possibilitar o incremento da produção em períodos
posteriores, mais essa economia tende a se desenvolver do ponto de vista econômico. Isso que é o acúmulo de capital. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês, com números, fica mais claro com números. Você tem uma economia com capital de 1.000, com a taxa de lucro de 15%. Então, no final do período, esse capital vai ter 1.150, não é isso? 1.150. Só que esses 150 a mais, ao invés de serem gastos todos em bens de consumo por parte do capitalista, né, que se apropria, né, desses 150 sob a forma de lucro, ele só vai consumir em bens de consumo 50 e vai acumular o restante, os 100. No próximo período produtivo, o capital inicial não vai ser de 1.000, vai ser de 1.100. Uma parte foi destinada para os bens de consumo, a outra parte foi destinada para a acumulação. Esses 100 a mais na produção significa o quê? Que mais trabalhadores vão ser contratados, né? Vai pagar um volume maior de salários, né? Que você vai aumentar a produção, não é isso? A produção anteriormente era de 1.000, agora é 1.100, então você vai ter mais trabalhadores. Então você vai contratar trabalhadores adicionais. E além desses trabalhadores adicionais, você vai utilizar o quê? Máquinas e equipamentos adicionais, matéria-prima adicional, meios de trabalho, matérias auxiliares também adicionais, né? Então, esse acúmulo de capital, nesse exemplinho aqui que eu mostrei, né, bem específico, é que permite o incremento da produtividade da produção no médio e longo prazo. Né? Então, esse acúmulo de capital que permite o aperfeiçoamento das técnicas de produção. Né? Ou seja, uma parte do excedente vai ser, né, reinvestida na produção, que é o caso desses 100 aqui a mais. Foi reinvestida. Além dos 1.000 originais, nós temos 100 a mais que vão ser reinvestidos, que significa o quê? Mais força de trabalho, mais trabalhadores sendo contratados e mais máquinas, equipamentos, né? Mais investimentos em novas tecnologias e na compra de novas máquinas e equipamentos, ou seja, máquinas e equipamentos adicionais, matéria-prima adicional e matérias auxiliares adicionais. Então, esses elementos conjugados, né, permitem, no médio e longo prazo, né, o crescimento da economia. É isso que a gente chama de acúmulo de capital. Você pega uma parte do excedente, né, e deixa, e continua investindo na produção. Não? Continua investindo na produção, ou seja, você não os gasta improdutivamente em meio de consumo. Certo? O que foi gasto em bem de consumo, nesse exemplo que eu dei aí, foi apenas 50. Dos 150 que foram originados aí do processo. Os 100 foram acumulados. Então, isso que é acúmulo de capital. Pois bem, esses dois elementos, divisão do trabalho mais acúmulo de capital, ambos levam ao incremento da produtividade. Claro, a divisão do trabalho, por si só, já leva ao aumento da produtividade. E o acúmulo de capital também leva ao aumento da produtividade. Por quê? Você vai melhorar as técnicas de produção, né? Porque você vai desenvolver novas tecnologias, vai aperfeiçoar, né? Os bens de capital que são utilizados na produção. Né? Você vai investir na aquisição de máquinas e equipamentos mais aperfeiçoados. Então, esses dois elementos conjugados vão viabilizar o incremento da produtividade. Né? Então, você vai ter um aumento da produção por unidade de trabalho. Cada trabalhador considerado individualmente vai produzir uma quantidade maior, né, de bens e serviços. Esse incremento da produtividade leva ao aumento da produção nacional. Então, a quantidade de bens e serviços produzidos na economia nacional como um todo, por exemplo, na economia brasileira, na economia norte-americana, se amplia, certo? E esse acréscimo da produção nacional, né, que leva ao acréscimo da riqueza de uma nação. Daí o nome, a riqueza das nações. Significa o quê? Que uma determinada sociedade, uma determinada economia nacional, o padrão de consumo desse país vai aumentar ao longo do tempo.
Em função do quê? Em função do aumento da produtividade e do incremento da produção. Vai haver uma maior quantidade de bens e serviços produzidos, que no conjunto vai se refletir o quê? No consumo maior, por parte de todos. Por parte de todos os integrantes dessa sociedade. Né? A quantidade de bens e serviços per capita vai ser maior ao longo do tempo. É isso que o Smith está dizendo. Né? Então, essa é, em resumo, a teoria do desenvolvimento econômico que o Adam Smith analisou, né? Discutiu. E sobre o acúmulo de capital, por si só, nós vimos, né, que o acúmulo de capital, né, ele leva ao incremento da reserva dos salários, né, que vocês vão olhar aqui, ó, na fórmula, né. Por quê? Porque o reserva dos salários, qual é a fonte dela? O volume da produção mais o volume da receita. Se a economia cresceu, vai aumentar tanto o volume da produção quanto o volume da receita. Então, aumenta a reserva de salários. Correto? Esse incremento da reserva de salários leva ao aumento dos salários, né, da média salarial, como eu argumentei. Certo? E esse aumento da média salarial, né, do salário anual, vai contribuir também para o aumento da produtividade. Por quê? Os trabalhadores vão se sentir mais estimulados a aumentar a sua própria produtividade. Vão se alimentar melhor, né? Vão receber ordenados maiores. Então, isso também vai contribuir, né, positivamente para o aumento da produtividade do trabalho. Né? As pessoas vão estar se alimentando melhor, né? Então, os trabalhadores vão estar mais fortes do ponto de vista físico, né? E isso vai criar um ambiente positivo no trabalho, e esse ambiente positivo vai possibilitar o incremento da produtividade. Né? E aí o sistema se fecha, né? O sistema se fecha, e aí o ciclo tende a se repetir. Então, você vai ter o início novamente, divisão do trabalho mais acúmulo de capital, vai levar ao incremento da produtividade, esse incremento da produtividade vai levar ao aumento da produção nacional, e esse aumento da produção nacional vai levar ao acréscimo da riqueza, que é o quê? Maior disponibilidade, maior consumo, né? Do ponto de vista agregado. Certo? É igual ao quê? Maior disponibilidade de bens, certo? De bens materiais. Então, vejam a harmonia aqui do processo de acumulação de capital na visão do Smith, né? E outra coisa também que eu quero chamar a atenção de vocês. Vejam que o conceito de riqueza dele está ligado ao quê? Ao aumento da produção, né? Maior disponibilidade de bens produzidos, né? Como que sinônimo de maior riqueza, né? Do ponto de vista de um país, de uma economia nacional. Isso difere o quê? Daquele conceito de riqueza dos nossos autores mercantilistas, que acreditavam que a riqueza estava associada ao quê? Ao estoque de ouro e prata no país. Aqui não, a riqueza está associada ao quê? A maior capacidade de produção, né? Que se reflete no maior consumo, ou seja, maior disponibilidade de bens, né, para serem consumidos pelo conjunto da população. Então, é um conceito de riqueza completamente distinto, né? Em comparação com os mercantilistas, não? Então, com isso, né, só para finalizar aqui, né, vocês observam que o Smith trata, na sua teoria de desenvolvimento econômico, ele vê que vocês podem observar que na visão dele esse é um processo harmônico que se retroalimenta, né? É como se fosse um fluxo, né?
um fluxo que está se renovando a cada ano, que está se repetindo, né? Então, começa aqui com esses dois fatores primários, que levam ao incremento da produtividade, aumento da produção, isso leva ao aumento da acréscimo da riqueza nacional, né? E esse acúmulo de capital leva ao aumento da reserva dos salários, que leva, por sua vez, ao aumento salarial, que contribui também para o aumento da produtividade, e aí o ciclo se repete. Então, você observa que, para ele, o desenvolvimento econômico capitalista é um processo harmônico. Não, você vê que não tem discussão sobre crise, sobre ciclos, né, sobre recessões. Né? Então, você vê a influência do pensamento de Newton. Né? Então, ele caracteriza os fenômenos econômicos como processos que se baseiam numa espécie de harmonia, né? Se desenvolvem de forma harmônica, né? E se reproduzem de forma harmônica ao longo do tempo. E com isso, né, a gente fecha a discussão sobre o Adam Smith. Vocês querem tirar alguma dúvida sobre o que foi discutido? Ficou claro para todos? Tudo certo, professor. Eu não deu nenhuma. Então, a gente fecha a discussão, tá bom? Para a semana, nós vamos começar o Thomas Malthus. Tá bom? Thomas Malthus, na próxima semana. Não esqueça de lerem, né? Porque vai ter muito autor para a gente discutir na prova, viu? Para a gente trabalhar na prova. Então, vão lendo aí, vão pegando as gravações, assistindo e lendo também, né? O manual que eu disponibilizei, os dois manuais, né? Do Hunt e do Stanley Brew. Né, e vão se preparando e vão tirando dúvidas aí ao longo das aulas, tá bom? Então, um abraço a todos e bom final de semana. Ok? Bom descanso para todos e se cuidem. Aí, professor. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.